Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Senhor. Graças a Deus estamos juntos novamente. Sejam bem-vindos e vamos nessa oportunidade fazer uma oração para dar início à nossa aula. E nós iremos falar hoje sobre alguns temas da pregação, da Assembleia de Deus, que é sobre Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e ele voltará. Vamos orar nessa tarde. Amado Deus, Pai eterno, na tua presença estamos, Senhor, te agradecendo por esta oportunidade. Feliz de estarmos juntos. Te peço, continua com tua mão poderosa estendida sobre nossa vida, sobre cada um de nós. Ilumina, Senhor, a nossa mente para entender a tua palavra. Nós te pedimos uma bênção toda especial para cada um de nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, o pastor Vanberto, ele já falou com vocês, ele já explicou sobre a questão do livro. Eu lembro que na segunda aula eu sempre falava sobre o livro, página tal, porque eu acreditava que vocês estivessem com o livro em mãos. Mas ele colocou até uma nota no grupo, ele já fez o pedido do livro de vocês, já pagou e está só aguardando chegar. E assim que chegar, eles darão um jeito, irá haver uma forma de o livro chegar até vocês, tá? Porém, esse assunto que nós estamos estudando, que é sobre pentecostalismo clássico, todo esse assunto está lá no grupo, está lá na nossa plataforma, e eu coloquei também em PowerPoint, coloquei lá no grupo de WhatsApp. Então, tudo isso que nós estamos comentando desde a primeira aula, está tudo registrado lá, tá certo? Então, nós hoje vamos começar a nossa aula. Inclusive, eu gostaria de lembrar aos irmãos que eu coloquei lá um exercício, um exercício bem prático para os irmãos desenvolverem. Eu recebi até agora, um dos irmãos já passou para mim esse exercício respondido. E eu peço aos irmãos que façam uma força para responder até o início da próximo mês, até a próxima semana, final da próxima semana. Os irmãos respondem em PDF, mandam para mim, para eu dar uma analisada, tá bom? Então, nós hoje iremos falar sobre a mensagem, só Jesus Cristo tem poder para salvar, e esse é um dos temas centrais, não somente da Bíblia, que é a Bíblia desde o início do seu primeiro livro, que é o livro de Gênesis, até o livro de Apocalipse. O tema central é sobre a pessoa de Jesus Cristo. E essa é uma das pregações que a Assembleia de Deus, desde a sua fundação, ela vem desenvolvendo. Eu gostaria de pedir aos irmãos para que estivessem perto de vocês com a sua Bíblia, porque em algum momento eu vou pedir para que os irmãos leiam um versículo ou outro, para que a gente vá, assim, de uma certa forma, desenvolvendo a nossa aula, tá certo? Eu gostaria também de mostrar para os irmãos esse livro aqui. Quem já tem esse livro? Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Esse livro aqui. Algum de vocês tem esse livro? Faça um sinal aqui com a mão para eu ver. Quem aqui já tem esse livro? Ninguém tem? Seria bom, irmãos, vocês adquirirem, tá certo? Não é um livro caro. Eu acredito que é acredito que é R$ 47, menos de R$ 50 esse livro, certo? E é um livro muito bom, porque aqui está toda a regra de fé da Assembleia de Deus, certo? E muitos assuntos que nós vamos estudar, principalmente o que é referente à Assembleia de Deus, está aqui nesse livro, que é um livro que todo crente assembleano precisa obter, porque aqui está o credo da Assembleia de Deus. Aqui ele está explicando tudo aquilo em que nós cremos, baseado na Bíblia, na palavra, certo? Outro livro que eu gostaria de indicar aos irmãos, eu não sei se os irmãos já têm, é esse livro aqui, ó. Doutrinas Bíblicas de Meyer Perman. Inclusive, esse livro aqui está sendo citado no livro que nós estamos lendo aqui do curso da CETAD, Doutrinas Bíblicas de Meyer Perman. Esse livro aqui é um livro de teologia sistemática
e é um livro excelente também para os irmãos adquirirem, ler, né, e obter conhecimento. Muito bom, tá certo? Pronto. Então, o primeiro tema, o primeiro assunto que nós iremos debater nessa aula de hoje é sobre só Jesus Cristo tem poder para salvar, tá? Esse é o tema do que está no nosso livro, na página 44, e é o tema que nós iremos desenvolver hoje. Eu gostaria que um dos irmãos, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 4, e o versículo 12. Eu peço para que os irmãos mantenham a sua Bíblia, né, perto de vocês, para que a gente possa assim meditar também na palavra. Amém, pastor. Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim, versículo: E em nenhum outro há salvação, para que também debaixo do céu, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pronto. Essa aí, obrigado, missionária Jaqueline. Essa aí Amém. é a mensagem bíblica, tá certo? Em relação ao tema da salvação, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo, tá? A Assembleia de Deus, quando ela foi fundada no Brasil, ela foi fundada em Belém do Pará e depois ela foi se expandindo para os demais estados. Então, cada estado tem uma história referente à fundação da Assembleia de Deus, tá? Porém, o tema central da pregação da Assembleia de Deus é esse tema bíblico aqui. Eu me lembro que quando eu era bem criança, acho que tinha 7, 8, 9 anos, eu sempre escutava os pregadores pregarem a mensagem dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Essa é uma mensagem que a gente vem ouvindo desde os primórdios, desde os fundadores da Assembleia de Deus. E é uma mensagem, não só é a mensagem da Assembleia de Deus, mas é a mensagem de salvação que biblicamente eles vêm pregando até hoje. Quando eu apresentei esse livro aqui para vocês, que é Declaração de Fé das Assembleias de Deus, inclusive eu estou vendo aqui no livro da CETAD, já tem aqui alguns assuntos dessa declaração de fé. Por exemplo, nós estamos falando sobre a salvação, que ela é baseada em Cristo. A salvação vem através de Jesus Cristo, tá certo? Por quê? A salvação ela é condicional. E que condição é essa? É através da fé, aceitar Jesus e alcançar a salvação. Aí, quando eu falei para vocês que, se possível, adquiram esse livro, aí o autor, ele colocou aqui no livro da CETAD, que é esse aqui que vocês vão receber também, certo? Ele colocou aqui até a mensagem que tem aqui na nossa regra de fé da Assembleia de Deus, na página 21 e página 22, que diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos por perdão divino, a este dão testemunho a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aí ele coloca a referência também de Atos, capítulo 10, versículo 43. Trata-se da restauração do relacionamento do homem com Deus por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, certo? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Deu um Amém, pastor. Deu tá só tudo uma, tranquilo. uma paradinha, mas voltou. Pronto, tá certo. Qualquer problema, vocês façam sinal aí pra gente, tá bom? Certo? Então, o que é que acontece? A pregação da salvação, desde os primórdios, ela vem sendo falada através de Jesus Cristo, tá certo? Então, quando fala-se de salvação, se você analisar, Jesus Cristo, ele vem sendo pregado, ele é o tema central desde o Antigo Testamento. Desde os primeiros livros da Bíblia, no Antigo Testamento, já vinham apontando para a salvação através da pessoa de Jesus Cristo.
Então, como o pecado entrou no mundo através de um homem, pelo pecado da desobediência, então, através de um homem, Jesus Cristo, o homem, entrou a salvação também no mundo. Aí eu gostaria que alguém lesse segunda epístola, ou segunda carta de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 19, por gentileza. 2 Coríntios 5 e 19. Amém, pastor, vou ler. Pode ler. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso. Muito obrigado, irmã Marineuza. A reconciliação veio através de Cristo. Essa reconciliação só poderia acontecer através dele. Tá? E como que essa reconciliação acontece? Através da fé. Pastor, eu acho que o seu áudio está cortando um pouco. Não sei se é só para mim ou se para os outros está aparecendo também. Tá aqui, tá aparecendo. Eu tô em outro ambiente e tá aparecendo. O áudio. É como se fosse alguma distorção de, não sei se é vento ou se é como se fosse gente falando, eu não sei direito o que é. Eu vou mudar um ambiente aqui para ver se melhora. Pode ser algum problema na internet. Deixa eu só... Só um minuto. Pode ser o microfone de algum aluno também, que esteja. Não sei se pode ser isso também, porque continuou. Seria bom que todo o microfone fechado, né? Isso. Quando for falar, porque isso está passando em contato. Deve ser o microfone de alguém. Então, eu peço para que os irmãos fechem o microfone de vocês, aí quando vocês forem falar, aí vocês abrem, tá bom? Porque senão a gente vai... Pronto, melhorou. Melhorou, não foi? Deu certo aqui, pastor. Está perfeito agora, pastor. Pronto, eu agradeço. Então, quando os irmãos forem falar, os irmãos ativam o microfone, tá bom? Pronto, então, conforme nós estávamos falando, essa é uma das pregações, esse é um dos temas centrais que a Assembleia de Deus, desde o princípio, ela vem pregando, que é Jesus Cristo como Salvador. Então, a referência ao livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 12, certo? Jesus Cristo como tema central da pregação assembleiana, da pregação bíblica, certo? Estou dizendo assembleiana porque nós estamos falando da Assembleia de Deus, tá? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, fala sobre a reconciliação, que essa reconciliação, ela só acontece, ela só tem como acontecer através de Jesus Cristo. E como? Pela fé, através da fé. Aí eu gostaria que alguém abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Alguém abra, por favor, e pode ler, tá certo? Só que Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Só enquanto eu vou pegar uma garrafa de água aqui, mas pode abrir esse versículo. Efésios 2, 8 e 9. Pode ler. Amém. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bom, a salvação através de Cristo. Como? Pela fé. Por quê? Porque nós não somos o ser humano, ele não é capacitado, ele não é merecedor
dessa graça, dessa salvação? É porque você... Eu acredito que é o microfone de irmão Josemir. Quando ele ativa, aí sai o barulho. Veja aí, irmão Josemir, por favor. Certo? É porque vocês não estão com o livro em mãos. Quando vocês receberem o livro, vocês vão ver. Porém, é como eu falei para vocês, lá no grupo e na plataforma, está lá todo o assunto que nós estamos estudando, e vocês podem abrir lá e vocês vão ver que tem um quadro, que é esse quadro aqui, certo? Esse quadro aqui é uma comparação entre o que Armínio ele acredita e o que diz a nossa declaração de fé, que é essa daqui, a declaração de fé assembleana. Por exemplo, o que é que Armínio ele pregava? Ele dizia que a eleição condicional, tá? Ele diz o seguinte: Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, creriam e por sua graça subsequente perseverariam. E do mesmo modo, pela sua presciência, ele conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam. E na declaração de fé, que é essa daqui que eu já falei para vocês, que é a declaração de fé da Assembleia de Deus, diz o seguinte: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus. Ou seja, essa predestinação referente à salvação, ela existe, mas a salvação, ela é condicional. E que condição é essa? O indivíduo, para ser salvo, ele tem, através da fé, ele tem que crer na pessoa de Jesus Cristo e aceitá-lo. Então, essa é a condição para a salvação. E ele diz aqui: estando relacionada à presciência de Deus, portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, a Assembleia de Deus, ela vem pregando, ela prega sobre a salvação, e essa salvação ela é baseada na pessoa de Cristo. Não existe outro meio de salvação sem que seja por Cristo. Caleb, pode falar. Tanto que tocando nesse ponto da questão dessa eleição, a eleição, tanto os arminianos como os calvinistas concordam que é bíblica. Alguns calvinistas até podem pensar que a gente não concorda com a eleição, mas nós concordamos. A única diferença é que a gente usa, não me lembro do texto, se é 1ª ou 2ª Pedro, que diz que antemão os elegeu pela sua presciência. Deus, ele é um ser que criou o tempo. Se ele criou o tempo, ele está fora do tempo. Logo, ele vê passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo, porque Deus não está condicionado ao tempo da mesma forma que nós. Então, Deus Sim. é como o texto diz, Deus ele sabe quem vai se firmar, Deus ele sabe quem vai permanecer e sabe quem vai se afastar. Aí não é baseada numa eleição da forma que Deus ele manipula o tempo e os acontecimentos para a pessoa decidir. Que essa linha, ela, no meu ver particular, ela macula o caráter de Deus. Fazendo uma acepção de pessoas, Deus escolhendo quem vai ser e quem não vai ser. Na eleição pela presciência, não. Deus ele apenas sabe e já deixou ele eleito pelo presciência, pelo conhecimento que ele já tem. Isso. Parabéns pela sua fala. E está corretíssimo o que você acabou de falar, né? Corroborando com isso aí que você falou, o que é que acontece? Deus, na sua presciência, porque Deus está muito acima do tempo, é como você falou, Deus é do tempo, mas está fora do tempo. Por que está fora do tempo? Porque ele está acima. Então, na presciência de Deus, ele sabe quem vai para a condenação e quem não vai. Deus sabe quem vai até o fim e quem não vai, certo? Porém, quando a gente fala de predestinação, porque o que é que acontece? Deus não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus é que o ímpio se converta e alcance a salvação. Então, quando nós falamos dessa predestinação, o que é que acontece? Deus predestinou o ser humano, o homem, para a salvação.
Porém, nessa predestinação, o tempo, Deus, dentro desse tempo, ele sabe quem vai aceitar e quem não vai. Ele sabe quem vai permanecer até o fim e quem não vai. Agora, quando se trata de salvação, essa salvação ela é condicional. Por que que ela é condicional? Porque a salvação fora a pessoa de Jesus Cristo não existe. Então, quando a gente fala que a salvação ela é condicional, aí a gente lembra o versículo que a missionária Jaqueline leu no início, que é Atos capítulo 4, e o versículo de número 12, que diz que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, esta salvação é através de Jesus Cristo. Aí vem o versículo que a nossa irmã ela leu também, acredito que foi a irmã Marineusa, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, acredito que é 17, quando diz que 19, 2 Coríntios 5 e 19, a reconciliação vem através de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de predestinação, todos foram predestinados à salvação? Sim, porém, nem todos aceitam essa salvação. Então, a salvação ela acontece quando o indivíduo passa pelo processo, através da fé, do novo nascimento, que acontece quando ele aceita a pessoa bendita de Jesus Cristo. E a salvação, ela independe de cultura, de raça, de cor, de classe social. Aí eu gostaria de pedir para os irmãos, um dos irmãos, abrirem a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 4. Por gentileza, eu gostaria que alguém lesse Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. E Vou ler. pode falar, pode ler. Que quer que todos os homens se salvem e Isso aí. venham ao conhecimento da verdade. Pronto. Esse é o desejo de Deus em relação à salvação. Entendeu, Caleb? O desejo de Deus para o homem em relação à salvação é esse aí. Que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus, na sua presciência, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Agora, quando nós falamos de predestinação, essa predestinação em relação à salvação é o indivíduo quem escolhe se ele quer ser salvo ou não. Se ele quiser ser salvo, está aqui o caminho da salvação, que é o que a gente prega, que é o que a Assembleia de Deus desde o início vem pregando. Jesus Cristo salva. Como é que ele salva? Através da fé, o indivíduo aceitando a pessoa dele. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Está aberto o espaço, pode falar. Essa colocação que o senhor falou, pastor, é muito importante, até para quando formos falar com alguém com relação à predestinação. Ou seja, não é que Deus predestinou quem ia ser salvo, mas pela sua onisciência, ele sabe, desde a fundação do mundo, quem vai ser salvo. Então, porque ele sabe disso, então existe essa coisa, está predestinado, existe essa palavra, né? Mas não é que Deus escolheu predestinar, mas a própria pessoa, quando Isso. aceita Jesus, ela está dizendo sim para a salvação. Aí está, não é uma predestinação, mas é uma aceitação do sacrifício de Cristo. Isso. Correto. E isso é uma coisa pessoal, como o senhor falou. É muito importante isso. Isso. Então, a missionária, há uma confusão muito grande em relação à predestinação, porque, como a senhora acabou de falar, e o Caleb tinha falado anteriormente também. Porque o que é que acontece? Na presciência de Deus, ele sabe. Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Agora, quando nós falamos da salvação individual do indivíduo, do ser humano, essa salvação depende do ser humano, não depende de Deus. Porque como a nossa irmã, acredito que a irmã Marineusa, ela acabou de ler Timóteo 2 e 4, que diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo dele é esse, que todos alcancem a salvação.
1 Timóteo, vou reler aqui para os irmãos, capítulo 2, versículo 4. Quer que todos os homens se salvem e venham ao verso 3. Verso 3. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí ele continua no verso de número 5, veja bem. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, é aquela coisa. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Agora, será que todos querem ser? Todos aceitam a salvação? Pastor, me perdoe, só acrescentar um versículo. Em Pode falar. Apocalipse 21:7, diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, o próprio Deus mostra a condição. Se ele mostra a condição, é provando que nem todos serão salvos, mas é quem vencer, não é verdade? Pronto. Essa colocação aí que a senhora falou é muito importante. Não é só aceitar, mas ser fiel até a morte, ao que vencer, ao que for até o fim, porque nem todos que aceitam permanecem, tá entendendo? Nem todos que aceitam permanecem. Então, é pelo sacrifício de Cristo. E o próprio Jesus, ele falou no livro de João, capítulo 3, versículo 16, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, tá certo? Alguém tem mais quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta? Eu vou deixar aqui o espaço para que vocês possam também falar. Então, temos que ter muito cuidado em relação à predestinação, para que não fique essa confusão que alguns pregam, né, que salvo uma vez, salvo para sempre, né? É aquela coisa que dizem, mas meu filho é filho da salvação, mas fulano é filho da perdição. Muitas vezes há uma confusão muito grande em relação a isso. Deus sabe quem é o filho da salvação e quem é filho da perdição. Agora, a salvação, como ela é individual, depende do indivíduo aceitar essa salvação ou não. Não é Cristo aceitar. Não é Cristo nos aceitar, porque ele já nos aceitou. É a gente, é o ser humano, aceitar a salvação através de Cristo. Tá certo? Então, temos que ter muito cuidado quanto a isso. Então, indo para o próximo tópico, o primeiro tópico que nós falamos foi só Jesus Cristo salva. Pronto. Esse aqui é o tema central da Bíblia. É o tema central da Bíblia, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e é o que a Assembleia de Deus tem pregado até hoje. Segundo tópico que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre a cura divina. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, certo? Aí ele diz aqui, ainda voltando para o livro Declaração de Fé, que foi colocado aqui no nosso livro da CETAD, né? Em relação à cura. Na página de número 179 da Declaração de Fé, ele traz um esclarecimento dizendo: cremos, professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Deus fez um homem, um ser integral, formado por uma parte material e outra imaterial. A parte material, o corpo, é tão importante quanto a imaterial, a alma e o espírito. A Bíblia mostra que a obra redentora de Cristo incluiu também o corpo. Gememos em nós, mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos, capítulo 8, versículo 23.
A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Faz parte da natureza divina curar os enfermos, e Deus assim o faz para demonstrar o seu poder e amor pelos afligidos. Aí, quando a gente fala sobre essa cura divina e nós voltamos para o início da história da Assembleia de Deus, nós nos deparamos com aquela situação que os missionários passaram, que foram problemas de enfermidade. No caso dos missionários, eles apelavam para a cura divina. Por quê? No início da peregrinação missionária deles, que foram acometidos por enfermidade, não tinham uma boa condição financeira, então a Assembleia de Deus, ela ficou muito conhecida também pelos milagres de curas divinas que Deus operou no início da trajetória dos missionários que vieram para o Brasil. Hoje a gente não vê tanta cura divina, não vemos tanto, né? Antigamente a gente via mais evidência dessas curas divinas, porém a cura divina ela continua acontecendo, Deus continua atuando, certo? E o desejo de Deus é de curar. Salmo 103 e verso de número 3, que nós já lemos, e eu vou reler aqui para vocês novamente o que é que a Bíblia nos fala. Salmo 103 e o verso de número 3, que ele diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, certo? Que sara todas as tuas enfermidades. Então ele fala aqui de perdão e fala também de cura divina, certo? Os irmãos têm algum comentário para fazer? Tem alguma pergunta para fazer? Os irmãos fiquem à vontade. Vou abrir o espaço para os irmãos. Podem falar. Voltando. Então, qual era o tema central da pregação dos missionários quando chegaram aqui no Brasil? Primeiro, Jesus Cristo salva. Segundo, Jesus Cristo cura. E quando nós falamos da cura, existem dois tipos de cura. Existe a cura da alma e a cura física, não é? Quando a pessoa passa pelo processo do novo nascimento e aceita Jesus, já começa aí o processo de cura da alma. E se a pessoa tem alguma cura, alguma enfermidade no corpo físico, ele pode ser alcançado também por essa cura através da fé, certo? Então, qual era o tema da pregação que os missionários trouxeram para o Brasil? Jesus Cristo salva, certo? Jesus Cristo cura, que essa cura abrange as duas situações, que nós somos formados por uma ação tricotômica, que é corpo, alma e espírito. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, tá certo? Então essa cura acontece na tricotomia, tá certo? Quando ele diz que Jesus Cristo salva, isso aí refere-se à alma e ao espírito, certo? Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Isso significa que ele cura a alma quando o homem aceita ele e cura o corpo físico também, tá certo? Então, essa mensagem é a mensagem que os missionários pregavam, não é? Ela até está aqui também na nossa declaração de fé, na página 179. Adquiram esse livro, tá certo? Que é um excelente livro para vocês obterem conhecimento. E Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Primeiro, ele salva, certo? Número 1, Jesus Cristo salva. Número 2, Jesus Cristo cura. Número 3, batiza com o Espírito Santo. E tem o número 4, que nós vamos chegar lá ainda, que nós vamos comentar ainda. Então, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Aí ele traz um comentário aqui, certo? Voltando aqui para a declaração de fé.
na página 165. Ele traz um comentário dizendo: cremos, professamos e ensinamos que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É também uma promessa divina aos salvos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. Atos capítulo 2, versículo 18. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 4. O falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito Santo como o fruto do Espírito e a manifestação dos dons. O batismo no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. Falando de batismo no Espírito Santo. Alguém quer fazer algum comentário sobre o batismo no Espírito Santo? Vocês veem que o batismo com o Espírito Santo, ele é resultado do processo de regeneração. O batismo com o Espírito Santo, ele não acontece antes da regeneração. Primeiro vem a regeneração. E que regeneração é essa? É o que está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo de número 3. Alguém pode ler, por gentileza? João, capítulo 3, verso de número 3. João, capítulo 3, verso de número 3. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pronto. Esse aí é o processo de regeneração. E esse batismo aqui que ele fala, que é o batismo no Espírito Santo, que tem a evidência do falar em línguas através desse batismo, ele só acontece após esse processo aqui, que é o processo de regeneração. Certo? Então, vejam bem. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, certo? Ser batizado e falar em línguas é outra situação, certo? É uma situação totalmente diferente. Você ser cheio do Espírito e você ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. São situações diferentes. São atuações do Espírito Santo. Tanto você ser cheio como você falar em línguas. Porém, é totalmente diferente. Eu conheço pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, não falam em línguas, porém são cheios do Espírito Santo. Certo? São cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo atua de uma forma poderosa na vida dessas pessoas. Certo? E aqui, quando ele apresenta essa questão sobre o batismo no Espírito Santo, ele diz, na teologia pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para viver a vida cristã neste mundo, para que as palavras sejam acompanhadas pelo poder de Deus. E é o que diz a confissão de fé. Então, quando o cristão ele recebe esse revestimento de poder através do batismo com o Espírito Santo e ele fala em línguas estranhas, né? Ele está sendo revestido, ele está recebendo esse revestimento de poder, tá certo? Então, há alguns objetivos. O batismo é também um impulso à obra da evangelização. Atos capítulo 1 e o versículo de número 8. Eu vou ler aqui para vocês,
quando o cristão ele recebe esse revestimento de poder, né, do Espírito Santo. Aí vamos ver o que é que diz Atos 1:8. Eu acredito que já foi lido aqui. Ele diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Alguém quer fazer algum comentário? Pode fazer, pode falar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Eu só queria fazer um comentário, pastor. Quando eu aceitei Jesus, eu e meu esposo. É interessante, o senhor falou aí que ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo sem ser batizado. E eu lembro que é interessante que a gente entregou, Deus nos usava, tinha uma dificuldade para a gente fazer isso, mas a gente entregava a mensagem profética, assim, profecia, e via se cumprir, e a gente não entendia, porque a gente não entendia, era novo convertido. E hoje eu fico pensando, meu Deus, a gente entregou uma profecia e não era batizado com o Espírito Santo. Então, Era assim, cheia do Espírito Santo, era cheia. é isso que o senhor falou. E muitas vezes há uma confusão muito grande, porque é como eu falei, né? Ser cheio é uma situação, ser batizado é outra, né? E eu conheço, por exemplo, meu pai. Meu pai era um homem que não era batizado com o Espírito Santo, meu pai, mas era um homem que era cheio do Espírito Santo. E quando meu pai ele pegava a Bíblia e pregava, era uma coisa assim que eu ficava radiante. E muitas vezes eu até perguntava, mas meu Deus, meu pai não é batizado com o Espírito Santo. E como é que ele prova, como é que ele prega com tanta autoridade? E muitas vezes eu questionava, eu dizia, eu que sou batizado, eu não prego com essa autoridade. E como é que meu pai prega com tanta autoridade? Porque ele era cheio. Não era batizado, mas era cheio do Espírito Santo. Tá entendendo? Eu era batizado, mas eu não era cheio como ele era. Glória a Deus. Situações diferentes. Pode falar. E assim também, quando o senhor falou que os missionários vieram trazendo essa mensagem, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Assim, no percorrer dos anos, a gente vê tanta inovação, mas aqui fica essa: Jesus Cristo salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. A base que funcionou, que funciona e que vai funcionar. É interessante isso aí. Os modismos vão passar, né? As Isso. inovações vão passar, mas continua sendo a mensagem pregada, o evangelismo de porta a porta, oração para Jesus batizar com o Espírito Santo, para Jesus curar. É a mesma coisa sempre, né? Isso mesmo. É porque, missionária Jaqueline, a palavra, quando nós pregamos a Assembleia de Deus, isso é uma mensagem que vem sendo pregada há mais de 100 anos. A Assembleia de Deus vem pregando a mesma mensagem. A mesma mensagem. A mensagem, a igreja em si, ela não precisa de inovação. Os crentes não precisam de inovação. Eles precisam de renovação. E que renovação é essa? É a renovação do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Ele precisa. A igreja precisa buscar essa renovação no Espírito Santo. Inovação não, porque inovar significa substituir aquilo que já existe. E a gente não precisa substituir os marcos antigos. O que é que acontece? A gente precisa renovar, dar um renovo. E esse renovo acontece através do Espírito Santo de Deus. É no jejum, é na oração, é na leitura da palavra, da forma que foi feito desde o início. É dar continuidade. Então, quando os missionários eles traziam essa mensagem, eles pregavam essa mensagem, Jesus Cristo salva, ok. Jesus Cristo cura, começou uma grande confusão. Por quê? Muitos levianos não entendiam a mensagem da cura. Que essa cura ela só acontece através da libertação. Primeiro, tem que aceitar Jesus. Jesus Cristo salva. Depois da aceitação em Jesus, aí vem o que diz João 3:3, tem que nascer de novo.
e esse nascer de novo só acontece a partir de um processo de regeneração em Cristo. Aí vem a segunda mensagem que os missionários pregavam. Jesus Cristo cura. Mas que cura é essa? Através da fé. Após um processo de regeneração. Certo? Quando eles entraram com a terceira mensagem, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, aí começou o rebuliço. E era quando muitos não aceitavam a mensagem do batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo para eles era uma coisa de uma nova seita, era como se fosse a mensagem que uma nova seita estava pregando, era uma outra mensagem de uma seita que estava sendo levantado e que eles diziam que esse negócio do batismo no Espírito Santo não existia, que crente falando língua estranha era coisa de doido, era coisa de gente louco e que muitos até hoje não acreditam, né? Muitos até hoje não acreditam. Mas essa mensagem é a mensagem que vinha sendo pregada desde o início da Assembleia de Deus. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, mas vejam que ele não atropelou a mensagem. Primeiro, Jesus Cristo salva. A cura vem depois. O batismo vem depois. Por quê? Quando o indivíduo passa pelo processo do novo nascimento, ele aceita Jesus e passa pelo processo do novo nascimento, esse processo do novo nascimento vai dando a ele condição de ele receber os dons da parte de Deus e a cura da parte de Deus. Mas primeiro vem o processo da regeneração. Então eles pregavam essa mesma mensagem, Daniel Berg Gunavingre, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E a gente vai para outra mensagem daqui a pouco, que ele diz que Jesus breve voltará. E eu ouvia muitos irmãos dizerem, antigamente, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Então, essa mensagem é uma mensagem que há mais de 100 anos vem sendo pregada aqui. Vem sendo pregada. E no meio pentecostal, não é o que mais vem sendo comentado. É a mensagem da salvação. Hoje, nos dias atuais, nós observamos que não existe tanta mensagem em relação à volta de Cristo, que é o último tema que nós vamos falar daqui a pouco, tá certo? Que Jesus breve voltará. Jesus breve voltará. Mas até aí, ele vinha trazendo essa mensagem de salvação, né? Jesus Cristo salva. Primeiro, a salvação. Primeiro, a aceitação em Cristo, certo? Primeiro, negar a si mesmo. Ok. Aceitou a Jesus? Pronto. Agora, aceitou a Jesus significa processo de regeneração. Aceita Jesus, passa pelo processo. No processo, o indivíduo está pronto para receber a cura. Quando ele aceita Jesus, automaticamente já começa o processo da cura da alma. A alma e do espírito. Aquilo que precisa ser convertido através do processo da regeneração em Cristo Jesus pela fé, ele já vai recebendo a cura na alma. E se houver uma necessidade, a cura física também. Jesus Cristo cura. Diante desse processo, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o quê? Revestimento de poder. E se a pessoa tiver um chamado da parte de Deus, que já é outro assunto, esse batismo com o Espírito Santo vai fazer com que a pessoa entenda que ela tem um chamado para algo que é específico. Que não foi chamado apenas para estar na igreja, para evangelizar. A evangelização é o primordial da igreja, certo? Após a salvação. Mas aí o batismo com o Espírito Santo vem para trazer para a pessoa, para o indivíduo, revestimento do poder e para conscientizá-lo acerca daquilo que Deus tem para tratar com ele durante o processo da caminhada. E a última mensagem é: Jesus breve voltará, que é o tema central. E quando a gente fala sobre Jesus breve voltará, a gente analisa e vê que é uma mensagem que muito pouco é pregado hoje em dia.
Muito pouco é pregado hoje em dia. Principalmente depois que foi estabelecida a teologia da prosperidade. As igrejas que aderiram ao movimento da prosperidade, da teologia da prosperidade, se ausentaram totalmente da pregação da volta de Cristo. Então, a Assembleia de Deus, genuinamente, a Assembleia genuína, ela continua pregando sobre a volta de Cristo. Porém, hoje a gente ouve com muita dificuldade essa mensagem sobre a volta de Cristo. E aí eu vou abrir um espaço para que vocês falem, vocês possam corroborar comigo nesse tema ou fazer alguma pergunta. Podem falar, fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar, meus irmãos. Alguém pode ler. Pastor, eu gostaria de perguntar a questão quando é só para que às vezes a gente fica na dúvida para explicar também com relação a ver o reino dos céus, que foi lido esse versículo, né? E entrar no reino dos céus. A diferença, né? Sim, com certeza. A senhora diz o quê? João 3:3. Que foi lido. Certo. Há uma diferença. Deixa eu reler aqui para a gente comentar sobre esse versículo. João capítulo 3, versículo número 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É porque quando fala em ver o reino de Deus, é entender os mistérios de Deus. Uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo para a senhora e para vocês, né, aproveitando essa pergunta, essa oportunidade. Os mistérios de Deus só entende aquele que passa pelo novo nascimento. Uma pessoa, quando ela vem do mundo, quando uma pessoa vive no mundo, ela olha para nós que servimos a Deus de uma forma diferente, porque ela não entende os mistérios de Deus. Por que ela não entende? Porque ela não tem o contato que nós temos com Deus. Que contato é esse? O contato da leitura da Bíblia, o contato da oração, do jejum. Tudo isso nos aproxima de Deus e faz a gente entender o chamado que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Quando uma pessoa não tem esse contato, jamais ela vai entender. Então, quando Jesus disse a Nicodemos, na verdade, ele diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo que não pode entender, não tem como entender os mistérios. Para entender os mistérios de Deus, tem que servir a Deus. E a questão de entrar no reino de Deus, que vai muito mais adiante, é aquela situação: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deu para entender? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode falar. Pode falar. É exatamente quando ele diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar, né? Então, aquele que não nascer de novo não pode ver. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, ele colocou duas condições, sendo que um é ver e o outro é entrar, né? Interessante. Isso. Ele já falou de Espírito, né? Já é outra situação. Da água e do Espírito. Já é outra situação. Então, a última mensagem. Breve voltará. Breve voltará. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e, de acordo com o livro aqui, ele diz, breve voltará. E quando esse breve voltará? É para viver de uma forma como se ele voltasse agora. É um breve que só Deus sabe quando é esse breve, mas que a gente tem que continuar pregando esta mensagem, que Jesus vai voltar.
E quando a gente começa a analisar a narrativa bíblica, desde o Antigo Testamento, a gente começa a ver as profecias, está mais perto do que longe da volta de Jesus. Está muito mais perto. Porque muitas profecias bíblicas se cumpriram, outras estão atualmente se cumprindo e outras se cumprirão. Então, a mensagem da volta de Cristo é uma mensagem que ela precisa ser pregada, como disse Joel, em tempo e fora de tempo. Quando? Todo momento. Por quê? Porque não sabemos o dia nem a hora em que ele há de vir. Recebemos a mensagem de salvação, que é Jesus Cristo salva, aceitamos ele, pela fé alcançamos a salvação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, recebemos a cura da alma e a cura no corpo físico também, através da fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, muitos foram batizados, e a gente vê também um exemplo lá do livro de Atos, né, quando todos estavam reunidos, aconteceu lá aquele episódio que já é também a profecia, cumprimento de uma profecia bíblica que está escrito no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, e outras profecias também que se cumpriram ali naquele momento e que vem acontecendo até os dias atuais, o batismo com o Espírito Santo. É uma evidência do Espírito Santo, o falar em línguas. Então, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, certo? Ele prepara o ser humano e leva para o céu. Como? Quando ele voltar. E Jesus breve voltará, que é tema central desta mensagem que eles pregavam, né, os missionários, e que os assembleanos pregam ainda hoje. Alguém pode ler 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, por gentileza. Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Amém. Pode ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pronto. Essa é a mensagem que, desde os primórdios, vem sendo pregada, irmão Jandeilson, sobre a volta de Cristo, e é a mensagem que deve continuar sendo pregada. A mensagem da volta de Cristo, é como eu falei anteriormente, em muitas igrejas, ela deixou de ser pregada porque ela passou a ser substituída pela prosperidade. Principalmente as igrejas que aderiram à teologia da prosperidade. Então, substituíram a mensagem de salvação, a mensagem da volta de Cristo, pela prosperidade. Nós, assembleanos, continuamos pregando esta mesma mensagem. A mensagem da restauração, a mensagem da cura, a mensagem da regeneração, a mensagem do batismo com o Espírito Santo, a mensagem da preparação para ir morar no céu e a mensagem que Jesus vai voltar. Os sinais estão se cumprindo. Estão se cumprindo. E nós estamos aqui, enquanto Jesus ele não volta, estamos aqui obedecendo até que ele volte. E se a gente morrer antes da volta dele, tranquilo, estaremos com ele. E aqui está a conclusão dessa pregação. A conclusão da pregação que a Assembleia de Deus ela vem fazendo, ela vem pregando, que é baseado nesse tema. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo, prepara e leva o homem para o céu. Ou seja, ele breve voltará.
Quando vai voltar? Vai voltar. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele vai voltar. E por conta dessa volta, nós estamos aqui na peleja. Estamos aqui pelejando, obedecendo a ele, obedecendo a sua palavra, certo? E estamos debaixo da determinação dele. Algum dos irmãos quer fazer alguma pergunta? Podem perguntar. Querem trazer algum comentário? Podem falar. Eu gostaria que vocês participassem da aula também, falando, dando a opinião de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso que foi falado, sobre esse tema que a Assembleia de Deus tem pregado. Né? Eu já ouvi alguém dizer que essa pregação está muito ultrapassada, é uma pregação muito antiga. Já ouvi alguém falar isso, certo? Porque dizem que é uma pregação que tornou-se cansativa. É aquela coisa. Há pessoas que estão buscando inovação. E é como eu falei, a igreja não precisa de inovação. A igreja precisa de renovação. Ela tem que buscar essa renovação no Espírito Santo de Deus, através da palavra. Mas inovação não, porque inovação significa substituir o que já existe. E nós não precisamos substituir, porque nós já temos, que é a palavra. Precisamos buscar a renovação. E aí, eu pedir a opinião de vocês. Missionária Jaqueline, irmão Jandeil, irmão Marineuso e os demais irmãos. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que é que vocês acham da pregação que é estabelecida desde o início até os dias de hoje? Pois é, pastor. Amém. Pode falar, irmã Marineusa. Pai do Senhor. Amém. É que hoje a gente vive em confronto, né, com essas inovações que existem por aí. E eu já tive várias oportunidades de confrontar, né, alguém que ele quer distorcer, né, o que a Bíblia fala. Porque sobre esse negócio, esse assunto da volta de Jesus, né? Porque essas inovações que tem, essas falsas doutrinas, eles afirmam que o reino de Deus descer à terra é porque é de Jesus que o reino dele vai descer e não a igreja vai subir. Isso aí é um confronto muito grande. Aí eu mostrei esse versículo, até esse que eu li agora, né, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu li esse do 13 até o 17, né, que até nós que ficávamos vivos seremos arrebatados, bem esclarecido esse versículo 17 fala. Mas se a gente não for firmado na palavra, é por isso que a gente vê muitos apostatar da fé, por causa que está esfriando, né, o poder do Espírito na vida da pessoa, porque, como o senhor falou, muitos são batizados com o Espírito Santo, mas não tem o Espírito Santo para fortalecer e dar firmeza, né, porque como muitos têm como assim um vento de passageiro, mas aquele que é firmado, pode vir tempestade, pode vir vento, mas ele não apostata da fé, daquilo que ele creu, da palavra de Deus. E agora, no final dos tempos, foi o maior sinal que Jesus falou, foi esse, que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé, porque para muitos até que estão dentro da igreja, já estão perdendo a fé, que Jesus não vai mais voltar. Mas se a palavra de Deus diz, né, passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa, né? E isso é muito glorioso, a gente estar firmado nessa palavra. Eu mesmo me alegro muito quando eu medito nessa palavra. Amém. Verdade. Obrigado pela participação. Amém. Eu também queria falar algo, só abrindo um parênteses com relação ao que a irmã Marineusa falou. É verdade, nós vamos subir. Está escrito, eu gosto de dizer assim, o que está escrito, ninguém vai invalidar, né? Nem quem vier com novas doutrinas ou com novas ideias, está escrito, eu gosto de dizer assim, é prego batido e ponta virada. É verdade, nós iremos subir.
e Jesus também vai vir reinar na terra com os santos, que somos nós, né? Então, isso aí é uma coisa à parte. Mas eu queria abrir um parênteses com relação às inovações, que eu tive uma experiência quando eu estava em Curitiba, com relação a essa questão de ser cheio do Espírito Santo, e foi até um pouco cômico, porque a gente estava com uns amigos, irmãos, e tinha uns irmãos de outra denominação, e um pastor também veio ter uma participação. E ali, quando aquele pastor de outra denominação veio ter a participação, ele começou a chamar todo mundo para frente para orar, e as pessoas começaram a cair. E ele botava a mão assim na testa, rodava e o povo caía. A Adegildo, meu esposo, faz uma prova assim. Senhor, se é. A gente era novo e convertido, viu, irmãos? A gente tinha 1 ano e pouco de crente quando a gente foi para Curitiba. Aí a Adegildo faz. A gente não conhecia muito as coisas, mas a gente sentia, porque quem tem o Espírito Santo, ele é direcionado por Deus. Né? Eu não estou dizendo que essas outras, mas eu estou dizendo assim, quem está ligado, buscando, tem uma certeza. E ali, novo convertido, aí meu esposo faz, olha mesmo, ele faz assim, Jesus, se o senhor está derrubando todo mundo aí, derrube minha esposa. Aí eu disse, mas rapaz, isso eu não sabia, isso ele fez em pensamento. Aí eu fui para frente, aí eu fiquei na minha mente dizendo, Senhor Jesus, se é o Senhor que está fazendo isso, pode me derrubar. Eu não entendia. E aquela pessoa começou a rodar, mas, irmãos, eu senti uma tonteira assim, no meu cérebro, porque eles têm uma maneira de pegar na testa e rodar. E a gente ficar rodando o dedo, foi com dor de cabeça, mas eu fui a única que não caí. E o pastor não gostou muito, não, porque parecia que eu estava resistindo. Mas eu pergunto: quem pode resistir ao Espírito Santo de Deus? Quem é o homem para resistir ao Espírito Santo de Deus? Se é uma ação do Espírito Santo, se ele chega para fazer algo, quem poderá resistir? Como diz a Bíblia, operando Deus, quem impedirá? Então, o segredo, e isso que a irmã Marineuza falou, muitos estão esfriando porque não estão voltando, é exatamente isso. Estão se perdendo porque não estão buscando, porque quem está buscando passa geração, entra geração e está firme. Porque a nossa segurança se a gente sair daqui, a gente vai esperar o arrebatamento, primeiro os mortos em Cristo e depois os vivos subirão aos ares. E isso vai acontecer independente de geração, de doutrina que invente, do que for, a palavra vai se cumprir. Essa é a nossa esperança, a volta de Jesus. Amém. É verdade. Mas alguém quer fazer algum comentário? Os irmãos, fiquem à vontade. Ninguém, a missionária Jaqueline falou algo bem interessante, ninguém resiste ao Espírito Santo. Ninguém. Quando Deus ele quer atuar, ou ele atua na vida de uma pessoa, ninguém controla aquilo que Deus quer fazer. Ninguém. Ninguém. Né? Então, quando acontece algumas situações como essa que a missionária falou, é bom realmente fazer prova. Fazer prova, para saber se realmente é Deus ou não é. Porque nos dias atuais, principalmente, tem aparecido muita situação no meio da igreja. E se a gente não tiver cuidado, a gente passa a aderir a algumas inovações que, biblicamente, está fora daquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, voltando, né, ao assunto que nós estávamos falando, o tema central da pregação de 100 anos atrás, né, da Assembleia de Deus, permanece sendo a mesma pregação. A Assembleia de Deus, a palavra de Deus, irmãos, em si, ela é renovo para o ser humano, ela é vida para o ser humano. A palavra de Deus, ela não precisa ser inovada, porque ela traz renovo para o ser humano, ela traz vida para o ser humano. Agora, muitas vezes o ser humano ele procura uma inovação, né? Ele procura alguma coisa nova e começa a trazer para o nosso meio algumas inovações que a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não venha a aderir. O ser humano cristão,
ele precisa sim de renovação, ele precisa buscar renovo na palavra, buscar renovo em Deus, buscar renovo no Espírito Santo. Ele precisa, individualmente, cada um precisa buscar esse renovo, mas diretamente com o Espírito Santo de Deus. Mas inovação não, porque a inovação ela tem trazido, ela tem causado prejuízo. Por que tem causado prejuízo? Porque toda vez que alguém vem trazendo uma inovação, geralmente essas inovações elas vêm com algumas heresias e que a igreja não precisa disso. A pregação é essa, o que eles pregavam, que continua sendo a mesma pregação. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo voltará. Essa é a pregação que a Assembleia de Deus ela tem feito, desde o seu início até os dias atuais. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Tem mais algum comentário para fazer? Fiquem à vontade. Pastor, infelizmente é o que está acontecendo hoje no nosso meio, né? Muitos cristãos estão procurando por inovação. Quando a gente vê muitas vezes culto de doutrina, escola bíblica, é um número bem reduzido. Mas se anunciar hoje terá um culto da vitória, vem um pregador que muitas vezes nem conhece, vai pregar a parte da vitória, profetizar, a igreja é cheia. Infelizmente, o intuito dele não é de adorar, é de buscar a bênção, de buscar, muitas vezes, a chave, como dizem. Mas quando é o culto voltado de doutrina, a escola bíblica, muitas vezes o número é bem reduzido, estão esquecendo, né, da mensagem principal, como o senhor acabou de falar. Jesus Cristo salva, cura, batiza e leva para o céu. Até porque todo culto, irmão Jandeilson, é o culto da vitória, né? Culto de doutrina é culto de vitória, culto de oração é culto de vitória. Todo culto é o culto de vitória. Agora, quando estabelecem esse termo culto da vitória, é assim, é como se fosse para chamar a atenção, né? Para atrair o público para aquele culto. E muitas vezes as pessoas vão esperando ser um culto diferente, ser um culto diferenciado, né? Mas, graças a Deus, né? Deus tem dado graça a cada um de nós, aos pastores, para permanecer pregando essa mesma palavra, e só temos que agradecer a Deus por isso, tá certo? Eu quero agradecer a cada um de vocês, né, por esse momento que nós passamos juntos, certo? E na próxima semana nós iremos falar sobre a missão da igreja, tá certo? Se algum de vocês quiserem fazer algum comentário, vocês podem preparar algum comentário, que quando for na próxima aula, eu abro um espaço para que vocês possam também falar e comentar com vocês, e vocês comentarem qual é a visão que vocês têm em relação à missão da igreja, tá certo? A começar pela primeira palavra, missão. O que é missão? Então, qual é a missão da igreja aqui na Terra? Qual é o papel da igreja aqui na Terra? Esse é o tema que nós vamos estudar de hoje a 8, né? Se Jesus não vier. Se ele vier, é melhor, porque a gente não vai precisar estudar mais esse tema, né? A gente vai estar juntinho. Então, de hoje a 8, estaremos estudando sobre a missão da igreja. E aí, eu gostaria que... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse tema. Eu gostaria que cada aluno escrevesse algo dentro da sua visão, biblicamente falando, qual é a missão da igreja aqui na Terra. Você pudesse desenvolver esse tema rapidinho. E quando fosse na próxima aula, é o tema da próxima aula, a gente debate esse tema e cada um de vocês falam aqui qual é a visão de vocês em relação a esse tema. Qual é a missão da igreja, tá certo? Aqui na Terra. O que é que vocês acham? Pode ser assim? Próxima aula vocês trazerem um pouco um comentário sobre esse tema? Pode ser Amém, assim? pastor. Amém. Pronto. Amém, pastor. É bom porque aí vocês já vão pesquisando, não é? O tema da próxima aula, a missão da igreja. Então, eu peço para cada aluno pegue
estude, faça um textozinho, qual é a sua visão em relação à missão da igreja, biblicamente falando, tá certo? Qual é o papel da igreja? Qual é a missão dela em estar aqui na Terra? Enquanto ela estiver aqui na Terra, qual é o papel dela? Qual é a missão dela? Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, fiquem à vontade. Pastor, tirando a dúvida sobre aquelas 5 questões que é para a gente responder, é para a gente mandar a resposta aqui para colocar no grupo, é para colocar direto para o senhor no privado, como é? Olha, seria bom colocar para mim no privado, né? São 5. Inclusive, eu coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp, eu coloquei as páginas onde estão a resposta daquelas perguntas, né? Que lá tanto na nossa plataforma como no grupo eu coloquei todo o assunto, né? Aí é só vocês ver lá, da página tal até a página tal. Eu acho que foi da página 79 até a página 115. Aí as perguntas, as respostas estão ali. Eu gostaria que vocês respondessem e mandassem para mim, né? Porque já é uma avaliação e essa avaliação a gente conta para a nota, tá certo? Sábado passado eu não pude estar aqui com vocês, né? Eu precisei viajar, conversei com o pastor Vanberto e por isso eu passei essa avaliação para vocês, tá bom? Avaliação bem tranquila, é bom porque isso você vai desenvolver mais a sua mente, vai botar a mente para trabalhar mais um pouco, tá certo? E vamos deixar estabelecido o seguinte: tema da nossa próxima aula, a missão da igreja. Então, eu vou pedir para que cada um de vocês desenvolva esse tema, tá? Qual é a visão bíblica que você tem em relação à visão da igreja aqui na Terra? E quando for sábado, na nossa aula, eu vou pedir para que cada um de vocês, né, a gente vai entrar nesse tema e cada um de vocês vão trazendo o comentário de vocês e a gente vai fazer aqui uma aula bem animada, tá bom? Tá certo? Deus abençoe a cada um de vocês. Foi muito bom estarmos juntos. E eu gostaria de pedir a nossa irmã Jaqueline, faça uma oração para Jesus nos despedir em paz hoje, tá certo? E lembrando, eu gostaria que até sábado, de hoje a 8, se vocês puderem, respondam aquele questionário e mandem para mim no meu privado, tá bom? Ore, missionária, por gentileza. Amém, pastor. Querido Jesus, obrigada por essa aula abençoada, por tudo que o Senhor tem feito a gente refletir através desse estudo, dessas palavras. Ó Deus amado e querido, também queremos colocar diante de Ti algo tão importante que o nosso irmão falou com relação às pessoas buscarem cultos de prosperidade, cultos de vitória, onde a maior vitória é a nossa salvação. A maior vitória é conhecer a Tua palavra, seja no culto de doutrina, de escola dominical, que o Teu povo, Senhor, não se perca no meio dessas inovações que são modas passageiras, mas que nós possamos estar firmes na coluna, na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, continua abençoando o teu servo, o pastor, que está transmitindo essa palavra, e cada um dos alunos, cada um de nós, para que possamos aprender e viver a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até sábado. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.